E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. A Billion Wicked Thoughts, algo como 1 bilhão de pensamentos sórdidos ou 1 bilhão de pensamentos pervertidos. O que a internet nos diz sobre relacionamentos sexuais, Hoje Yogas e Sai Gadan. Bom, os dois são doutores em neurociência computacional pela Universidade de Boston. O Hoje Yogas também estuda modelos computacionais de memória, aprendizado e visão, e o Sai Gadan estuda análise de dados de grande escala, né? E nesse livro aqui, como o subtítulo sugere, né, o que a internet nos diz sobre relacionamentos sexuais, eles fazem uma análise de dados sobre tudo que é pesquisado em pornografia na internet para entender assim, como é o comportamento sexual dos seres humanos, quais são as preferências da população, o que isso nos diz sobre o próprio ser humano. Bom, o livro aqui é dividido em 11 capítulos, mais o prefácio e a conclusão. E aí no prefácio aqui, The World's Largest Behavior Experiment, tipo o experimento comportamental, o maior experimento comportamental do mundo. E aí o subtítulo aqui, Why Freshmen Are Easy, But the Internet is Better. Algo como, por que os calouros são fáceis, mas a internet é melhor. Aí aqui eles começam a falar um pouco sobre as dificuldades de pesquisas em termos de comportamento, né? Nos Estados Unidos, muitas pesquisas na área de psicologia são feitas com os próprios estudantes do curso de psicologia. Só que aquilo pega um extrato da sociedade que em inglês eles classificam como weird, que é uma sigla mesmo que eles usam, tem uma alusão à palavra weird de esquisito, né? Mas eles usam porque é white, educated, industrialized, alguma coisa assim. Então, tipo, é meio que a classe média, uma classe média branca dos Estados Unidos. Então, os estudos eles não servem como um representativo da população de forma geral, porque eles estão pegando um extrato muito pequeno da sociedade. Então, existe muita dificuldade em se fazer estudos comportamentais, porque geralmente quem quer participar desses estudos, quem acaba participando são esses estudantes de psicologia, e isso não é um representativo do todo. Sem contar que muitos dos estudos são feitos por base de questionário, entrevistas e tal, e às vezes as pessoas elas não querem responder certas coisas, né? Então eles falam aqui sobre usar a internet como isso, como forma de analisar esses dados, porque quando a pessoa está usando a internet em casa, ela não está dando satisfação para ninguém, mas esse dado está sendo coletado sem estar associado a essa pessoa. Então a internet coleta dados de todo mundo que usa a internet no mundo inteiro durante anos e anos. Então nós temos muitos dados comportamentais ali, e praticamente da população inteira do mundo que tem acesso à internet. Então eles falam um pouco sobre como usar esses dados, eles acabam sendo muito mais confiáveis do que fazer um estudo com alguns estudantes por meio de um questionário ou alguma coisa assim. E aí no capítulo 1, What do we really like? Sexual cues. Tipo, o que nós realmente gostamos? Pistas sexuais. O subtítulo aqui é How the Internet yanks open the curtains to reveal our most secret desires. Como a internet abre as cortinas para revelar os nossos desejos mais secretos. É literalmente isso. Como vocês podem ver, o livro é em inglês, então eu acabei tendo que fazer umas anotações, porque tem algumas coisas em inglês que não me eram estímulos discriminativos, porque não é o que eu estava habituado, e até porque eles trazem muitos pesquisadores de coisas que eu ainda não tinha contato, então eu não conhecia a história e eu acabei fazendo algumas anotações para lembrar. Aí aqui nesse capítulo eles falam um pouco sobre duas descobertas no final do século XIX, 1886, a primeira é da antena de rádio do Heinrich Hertz, que daí dá início ao âmbito da radiofísica, né? E aí, por meio desses experimentos, depois foi se desenvolver raio-x, uma série de outras tecnologias que permitiam nós estudarmos, tipo, até o espaço, né? E um outro cara chamado Richard von Krafft-Ebing, que começou a estudar a sexologia, né? A sexologia é fundada acho que ele não cunhou o termo sexologia, mas a sexologia dá início a ele, assim, como um campo de estudo. Ele acaba publicando um livro chamado Psicopatia Sexualis, onde ele fala daí de sexologia. E aí eles discorrem aqui um pouco sobre as diferenças nesses progressos, né? Porque em mais de 100 anos aí de radiofísica, muita coisa evoluiu, mas em 100 pouquinhos anos de sexologia não mudou tanta coisa assim. Demorou muito para começar a ter mais estudos nesse sentido. Aí eles aqui acabam falando um pouco do Alfred Kinsey, né? O Kinsey, ele é meio que um dos pais da sexologia nesse sentido, na década de 50, porque ele começou a fazer muitos estudos em termos de comportamento sexual. Ele sozinho chegou a coletar, tipo, 8.000 relatos
para estudos. O laboratório dele, né, a pesquisa dele ali toda tem mais de tipo 16 mil relatos, então eles têm muitos dados. Tem muita controvérsia aí com o Alfred Kinsey, né, já falei em algum outro vídeo aí, mas a verdade é que o cara trouxe muitos dados importantes para nós entendermos um pouco mais sobre sexologia. Aqui eles comentam um pouco do experimento do Kennedy Gergen da sala escura, né, que é o que as pessoas fazem em condições de anonimato extremo. E aí eles pegaram, tipo, alguns homens e mulheres e botaram numa sala completamente escura, onde eles não conseguiam se ver, assim. E aí cada um entrava por vez, né? Então ninguém conseguia ver quem estava na sala e tal. E eles mostraram assim, cara, a maior parte deles ali acabou se envolvendo em algum tipo de contato físico, muitos deles se beijaram e tal, uns passavam mãos nos outros e tal. E teve até gente que participou do experimento que disse para ele, que disse pro Gergen, que ofereceria dinheiro para ele poder voltar a participar desse estudo. E aí foi uma das coisas que começou a se pensar assim, em termos de comportamento, né? Cara, num anonimato completo, o que as pessoas de fato fazem? E a internet, ela volta muito nesse aspecto, porque na internet, quando eu entro num site, ninguém sabe que sou eu. Tem como rastrear a IP e tal, mas não necessariamente saber quem estava usando o computador naquele momento, né? Então eles voltam muito nesse sentido. E é legal porque eles discorrem que a década de 60 e 70 foi duas décadas aí que teve o jogo, colocaria de uma forma meio valorativa aqui, teve os melhores estudos experimentais que nós conhecemos, todos eles antiéticos e jamais seriam aprovados hoje, mas foram duas épocas assim que produziram muitos estudos em termos de comportamento. Se nós lembrarmos, por exemplo, o estudo do Milgram, que era aquele que dava choque, que a pessoa tinha que dar choque, acreditava estar dando choque numa outra pessoa por dar a resposta errada, o da prisão de Stanford, do Philip Zimbardo, que ele botou os estudantes lá para simular uma prisão, e aí os que faziam policiais começaram a abusar dos que eram prisioneiros, foi tudo nessa época, tá? E aí ele fala aqui um pouco sobre a tal da regra 34 que existe na internet, né? Que é uma coisa de tudo aquilo que você consegue pensar, existe uma versão pornográfica daquilo. Aí ele conta até a história do cara que fazia os quadrinhos do Harold e não sei quem, que é o do Tigrinho lá, e acho que é o Calvin, né? Calvin e Harold, se não me engano. E um dia ele recebeu um e-mail de um cara que fez os quadrinhos pornográficos daquilo e o cara ficou, tipo, assustado, mas aí ele foi descobrir que é uma coisa extremamente comum na internet, essa tal da regra 34, que, tipo, o que as pessoas conseguirem imaginar, existe uma versão pornô. Então, tipo assim, tem um pornô até do Beethoven com a Britney Spears. É literalmente esse tipo de coisa. Aí ele conta aqui a história do David Heimer, né? Eu contei no review do Diferentes do Franz de Waal também, né? Que o Franz de Waal conta. Foi o último review de livro que tem aí no canal. Porque existe um cara chamado John Money. John Money, ele foi um sexólogo também. E ele foi um cara muito famoso porque ele estudou muita coisa, ele publicou muita coisa, ele tornou as coisas mais públicas, né? E ele acreditava muito que o gênero era puramente uma questão social, né? Era uma construção sexual. A própria identificação de gênero com sexo era uma identificação cultural. E esse menino, David Heimer, ele fez uma cirurgia quando era muito pequeno e acabou sendo danificado o pênis dele nessa cirurgia. E aí, não sei se ele ficou, tipo, disfuncional, os médicos, tipo, danificaram num ponto que, enfim, afetaria a vida do menino. E os pais do menino consultaram o John Money, saber assim, o que eles fariam. E o John Money falou para eles, não, pode dizer para cortar o pinto, criem ele como uma menina, porque é uma construção social e ele viverá como uma menina feliz pro resto da vida. E isso foi um fracasso, né? Porque o agora Brenda Heimer, né, que daí era o nome do David, ele ia crescendo, ele gostava das coisas de menino, ele não gostava de se vestir que nem uma menina, ele não gostava das brincadeiras de menino, ele gostava de tudo que um menino normal normalmente costuma gostar. E aí, depois de velho, acho que uns 20 e poucos anos, descobriu a história, e aí ele meio que voltou a se vestir como menino e tal, mas ele acabou cometendo suicídio depois de mais velho. Então dali vem esse aspecto da questão da construção social em termos de sexualidade. E mostrou que estava completamente errado. Não, existe um fundamento muito intrínseco em relação à nossa própria sexualidade como gene, né? Ele traz aqui, bem curioso, uma questão da Zâmbia, né, que são povos da Nova Guiné,
que eles têm uma cultura de beber sêmen, né? Eles acreditam que se os meninos bebem sêmen dos mais velhos, aquilo dá mais vigor para eles e tal. E se fosse uma questão cultural, talvez esses meninos tornar-se-iam homossexuais quando ficassem mais velhos, porque desde pequeno eles estão acostumados com a sexualidade entre os homens. E não acontece isso. A maior parte desses meninos, depois que chegam nos 18 anos, eles passam a gostar de mulher, se casam, têm filhos, normal, né? Então acaba suscitando essa questão do o que realmente é cultural ali, quanto a cultura interfere nesse sentido, né? Aí eles falam aqui já de algumas diferenças de homem e mulher no tipo de pornografia, né? Porque os homens eles são demasiadamente visuais, o homem é muito de ver as coisas, e as mulheres são muito num aspecto psicológico. A mulher tem uma dependência de um envolvimento emocional com aquilo maior para iniciar a excitação. A mulher não tem a mesma excitação que o homem em termos visuais. Tipo, a mulher não adianta ela olhar fotos de homens pelados ou vídeos pornográficos, ela não tem o mesmo grau de excitação que o homem tem vendo essas coisas. Algumas mulheres têm, naturalmente, mas a maior parte delas não. E aí aqui é legal porque eles fazem um paralelo com as papilas gustativas, né? Porque eles mostram assim, apesar de existirem infinitos gostos em termos sexuais do que cada um gosta, todos eles conseguem ser atribuídos a diferentes categorias que se tornam poucas categorias. E aí eles fazem um paralelo com as papilas gustativas, porque nós temos 5 papilas gustativas, né? Doce, salgado, amargo, azedo e umami, né? São as 5 papilas gustativas que nós temos. Então nós só sentimos 5 gostos, mas a combinação da excitação dessas 5 papilas gustativas nos fazem ter experiências muito diversas. E aí eles comparam a questão de gosto sexual um pouco com isso, que talvez os aspectos sexuais eles sejam de algumas categorias, mas a combinação dessas categorias depois acabam se misturando. E mesmo dentro de uma categoria, muitas coisas estão relacionadas. Eles acabam falando aqui em algum momento, por exemplo, a questão de pés, né? Existe aí tipo, um dado estatístico muito forte de gosto de homens por pés de mulheres, mas aí eles colocam, tipo, isso aqui é a pista central, né, de visual para o homem, mas dessa pista surge, por exemplo, uma tara por salto alto, por botas e tal, só que salto alto, bota, todo esse tipo de sandália, todo esse tipo de coisa, volta para a questão do pé, então eles atribuem em termos de categoria nesse sentido. No capítulo 2, Monkey Pay-Per-View, Male Visual Cues. Então, tipo, pay-per-view do macaco e pistas visuais masculinas, né? Why plump is sexy, mature ladies hold special advantages, and Freud suffer from penis envy. Algo como, por que o plump é um pouco mais cheinho, é sexy, mulheres maduras têm uma vantagem especial, e Freud sofre da inveja do pênis. Aí aqui eles começam a falar das pistas visuais dos homens, né, tipo, o que causa atração nos machos e tal. E é legal porque eles colocam um experimento com macacos, com chimpanzés, em que os chimpanzés eles veem fotos de fêmeas no cio, né, então a fêmea do chimpanzé ela sofre com um entumecimento vaginal, então a vagina dela enche e fica mais avermelhada. E isso é um dos principais atrativos para os machos reproduzirem com elas. Só que daí eles mostram fotos, e nesse experimento os macacos podem trocar tipo um suco lá, que é tipo uma solução com açúcar, é uma coisa que eles gostam, eles podem trocar o suco por ficar vendo essas fotos. E os chimpanzés trocam a comida, né, o suco, para ficar vendo fotos das chimpanzés no cio. É muito curioso esse estudo quando eles mostram aqui. Eles botam aqui a questão de a busca por mães, né, como um aspecto de preferência na internet, porque eles pegam assim, o que as pessoas pesquisam na internet. Se eu pegar o termo teen, de adolescentes, isso aqui está numa hierarquia do quanto é o mais pesquisado e tal. E uma das palavras mais pesquisadas é mãe. E aí eles tentam entender assim, o que acontece para essa preferência. Aí eles falam um pouco aqui sobre o MILF, né, que é o Moms I'd Like to Fuck, né, tipo, são mães que eu gostaria de transar e tal. Um dos aspectos é porque as mulheres mais velhas, geralmente elas têm uma predisposição maior pelo sexo casual, então seria uma facilidade maior para o macho para copular com esse tipo de fêmea.
E também porque muitas vezes ali não envolve o aspecto da reprodução em si, né? Aquela fêmea não está mais tão interessada na reprodução e tal. E também o aspecto da experiência. A mulher mais velha tem mais experiência, então o rapaz mais novo gostaria da mulher com mais experiência para ter um tipo de sexo, né? Só que é legal porque eles trazem uma questão de aspectos culturais, assim, que essa busca ela também ocorre majoritariamente em alguns países, eles colocam ali Quênia e Inglaterra, porque são países que tinham, ou têm, o livro é de 2011, né, uma cultura de, tipo, as crianças serem, às vezes, cuidadas por mulheres mais velhas. Então, tipo, a vovó lá, uma senhora na creche, na escola, que cuida do menino mais novo. Então, a primeira relação que o menino tem com uma mulher já formada, acaba sendo com essa mulher mais velha. Não relação sexual, né, mas de identificação de que aquilo é uma mulher e tal, e até mesmo em termos de contato físico, porque eles mostram, quando a mulher dá palmada na criança para castigar, existe um contato físico naquilo ali, e aquilo pode ser traduzido um pouco nesse sentido, né. Aqui eles falam numa coisa que eu achei bem curiosa, que é o mito da magreza, né? Que nós sempre vemos assim, as modelos são magras e tal, e porque é uma exigência do mundo e tal. Só que essa preferência por magreza, primeiro que quem consome maior conteúdo de moda são mulheres, não são homens. Então é uma demanda do próprio público feminino em relação a essa magreza. Quando eles mostram, em termos de buscas na internet, eles mostram que as buscas são muito mais pelo tal do BBW, né, que é Big Beautiful Woman. É literalmente as mulheres gordas, assim, de sobrepeso e tal. E o termo skinny, ou skinnier, né, de ser tipo mulheres mais magras, fica bem atrás em termos de pesquisa, né? Então eles mostram assim, até em termos de preferência dos homens, as mulheres muito magras não são uma preferência. Tem um aspecto aqui que tem a ver com um pouco da gordura, né? Porque algum grau de gordura do corpo prediz fertilidade, né? Então a mulher que ela tem um grau de gordura mostra que ela tem um determinado acesso a recursos e a reprodutibilidade dela seria mais elevada, mais garantida. Então existe um preceito evolutivo dos homens preferirem mulheres que têm algum pouco de gordura, porque isso garantiria mais a reprodução, ao invés de uma mulher que é magra demais, que talvez ela não conseguisse suprir as demandas nutricionais para desenvolver esse feto na maior das capacidades, né? E aí eles mostram aqui um experimento do Nicholas Gagin, que é a abordagem de acordo com o preenchimento dos seios, né? Eles pegaram algumas mulheres e botaram tipo um sutiã com um determinado nível de enchimento, aí tipo só eram 3 níveis, né? E aí, tipo, essas mulheres, elas frequentavam o campus ou iam pra balada e tal. E tinha uma relação bastante direta entre quanto maior o enchimento, mais a mulher ela era abordada, né? Então, essa questão do negócio de ser mais evidente, ser mais cheio, né? Eles acabaram conseguindo demonstrar um pouco por esse experimento. Aqui eles falam também um pouco do fetiche por pés, e aí eles até mostram aspectos culturais, né? Não lembro quais países que tinha, mas alguma coisa tipo países asiáticos também, que eles faziam até sapatos pequenos para o pé das meninas não crescerem, né? Então existe alguns países que têm uma cultura fundada nisso, mas isso é uma preferência meio universal, assim, homens de todas as culturas têm alguma preferência por pé. Eles até mencionam uma coisa curiosa aqui que eu não sabia, que durante a gravidez o pé da mulher aumenta, chega a aumentar até em 1 ou até 2 números de tamanho. Em termos de volume, ok, mas não sabia que aumentaria em termos de comprimento, né? Mas achei bem curioso quando eles abordam isso assim. E aí tem uma coisa curiosa que é a busca por pênis, que uma das coisas mais buscadas em sites heterossexuais, quando eles buscam por termos, é o termo lá, cock, pênis, alguma coisa nesse sentido. Então, mesmo os homens heterossexuais, eles buscam muito o pênis num vídeo heterossexual. E aí eles discutem aqui uma série de algumas hipóteses, né? E uma delas é o pênis como instrumento de competição entre os machos, né? Então, os próprios chimpanzés, o chimpanzé, geralmente o chimpanzé alfa, ele às vezes senta com as pernas mais abertas, mostrando o pênis. É uma posição muito vulnerável. Mas para ele se colocar naquela posição é porque ele é um que se garante, ele é o alfa por uma determinada razão. Então ele mostra o pênis para todo mundo como uma forma de dominância.
Então pode ser que exista algum aspecto em termos da a busca pelo pênis em um sentido de competitividade. É importante deixar claro que assim, ao longo do livro eles trazem algumas hipóteses, mas eles não dão tipo um ponto final, eles não dizem que é por conta disso. Eles puxam uma hipótese que poderia explicar um pouco esse tipo de preferência sexual, mas eles não batem o martelo de que é aquilo. O capítulo 3, Elmer Fudd, Rabbit Hunter, Male Desire. O Elmer Fudd é aquele personagem do Pernalonga que era o caçador. Eu não lembro se tinha um nome em português para ele, que usava uma roupa meio marronzinha, né? E aí tudo que parecia um coelho ele atirava, né? Male Desire, desejo masculino. Why men can get turned on by a jar of penis and the male sexual brain is a clumsy hunter. Porque os homens conseguem ficar excitados por um jarro com pênis e o cérebro sexual masculino é um caçador desajeitado, literalmente isso. Aí é que eles falam dessa questão do Elmer Fudd, né, do caçador, porque para ele, assim, ó, tudo que parecia um coelho, tem uma pontinha que parece um rabo de coelho, ele atira. E o cérebro do homem ele é mais ou menos isso. Tem uma bunda, ele excita. Ele ainda não sabe se é uma bunda de homem ou de mulher, mas ele se excita igual porque é uma bunda. Então parte muito desse princípio, eles mostrando aqui. Eles mostram um experimento com chimpanzé bem interessante, em que eles pegam umas fêmeas e fazem uma prótese do entumecimento vaginal. Então a fêmea não está no período do estrus, e eles colocam essa prótese, e eles querem ver se os machos acasalariam com elas, para saber se é uma questão de cheiro ou se é só visual. E os machos tentam reproduzir, né? Tem até uma outra que eles deixam só a parte vermelha lá num canto, né, como se fosse a prótese, e o macho tenta reproduzir com aquilo mesmo. Então não tem uma questão olfativa, é uma questão visual mesmo, né, até mesmo para os chimpanzés. Aqui eles mostram um estudo de pletismografia peniana, que é para ver circulação de sangue, né? Então daí eles vão mostrando imagens para os homens, algumas imagens eróticas, outras não, e mostra que pelas imagens eróticas aumenta a circulação de sangue, né? Eles discutem aqui um pouco sobre um aspecto de período crítico de imprimir, né, uma questão de desejo, assim, então parece existir uma parte, principalmente na adolescência ali, quando começa uma questão mais hormonal, de que algumas pistas sexuais, elas são imprimidas, eu não sei como traduzir exatamente o imprimidos aqui, né, que em inglês chama de imprinting, que daí seria meio de colocar como um aspecto central do desejo masculino e tal, né, então, sei lá, o menino um dia ele teve uma excitação e ele até teve um orgasmo em algum aspecto com o cotovelo de uma mulher. Fica fixado no cérebro a questão de cotovelo meio que pro resto da vida. Então parece existir um período crítico onde algumas coisas são marcadas com uma determinada facilidade, né? Aqui eles falam a questão da atração de gordura, né, que nem eu falei antes ali, de recurso para fertilidade futura. E aquela questão também que eu comentei de questão da atração por mulheres mais velhas e mulheres mais novas, né? Porque a mulher mais velha, talvez ela não queira mais um relacionamento, não tem mais aspecto de fertilidade, estão mais dispostas a um sexo mais casual e tem mais experiência. Enquanto as meninas mais novas vem muito atribuído uma questão de fertilidade, reprodução, esse tipo de coisa. Então as preferências dos homens, elas acabam sendo ditadas também um pouco em função da idade. Então, para o sexo casual, a mulher mais velha tende a ser melhor, mas se o homem estivesse procurando uma questão de reprodutibilidade, ele olharia para as moças mais novas. No capítulo 4, The Miss Marple Detective Agency, Female Desire. A Miss Marple Detective Agency é uma personagem dos contos da Agatha Christie, né? E Female Desire é desejos femininos. Why there is no such thing as female Viagra and women have the most sophisticated brain on earth. Então, porque não existe tal coisa como um Viagra feminino e porque as mulheres têm o cérebro mais sofisticado da Terra. Aí aqui eles começam a falar um pouco sobre como a questão sexual das mulheres é diferente da dos homens, né? Do homem é muito visual e do homem tem muito uma ligação entre o aspecto psicológico e fisiológico. Então se o homem se excitar fisiologicamente, ele já desperta o interesse psicológico. Se ele despertar o interesse psicológico, ele também consegue ficar excitado em termos fisiológicos. Para a mulher não existe essa conexão. Tanto que tem estudos aqui que eles mostram de pletismografia também, que aumenta a circulação sanguínea na vagina. Mas a mulher não necessariamente se sente excitada. Tipo, ela pode ficar molhada, mas ela não sente como se ela quisesse transar.
Então, o cérebro da mulher acaba funcionando diferente nesse sentido. Eles falam um pouco aqui da Elaine Hatfield, que foi pioneira nos estudos sobre se apaixonar, junto do Russell Clark, e eles fizeram um experimento de tipo, homens e mulheres iam para o campus da universidade e perguntavam para as pessoas, né, se eram homens perguntavam para as mulheres, se eram mulheres perguntavam para homens. Se você sairia comigo, se você iria para minha casa hoje à noite e se você transaria comigo. Quando os homens perguntavam para as mulheres, a maior parte das mulheres respondia que não, tipo, praticamente nenhuma respondia que transaria com o cara, praticamente nenhuma respondia que iria para a casa do cara e algumas poucas respondiam que sairiam com os caras. Mas quando as mulheres perguntavam para os homens, a maior parte dos homens meio que aceitava tudo, né? Então, tipo assim, 90 e tantos % aceitaria sair com a mulher, 80 e tantos % aceitaria ir para a casa da menina e pelo menos 70% ali aceitaria transar com a menina, né? Então já mostra em termos de diferença de tomada de decisão nesse sentido sexual. Aqui eles contam a história do Viagra, né? Porque o Viagra, que é um inibidor de fosfodiesterase 5, ele era uma pesquisa para uma outra condição, não lembro qual condição que era. Só que daí os homens dos estudos começaram a perceber que aquilo ajudava a manter a ereção, então eles queriam continuar usando aquilo. E aí quando os pesquisadores acharam estranho, assim, mas por que estão querendo usar mais o medicamento e tal, além do estudo? Aí os homens começaram a falar e eles começaram a dizer, opa, tem uma outra utilidade aqui para esse medicamento. E aí desenvolveu o Viagra. E tentaram fazer um Viagra para as mulheres, mas não funciona. Porque o Viagra do homem, quando ele inibe a fosfodiesterase, ela causa a degradação do AMP cíclico no pênis, né? Então, quando irriga de sangue, tem a produção do AMP cíclico. Só que, quando eu degrado o AMP cíclico, eu diminuo a circulação do sangue. Então, quando eu inibo essa enzima, eu inibo a degradação do AMP cíclico. Então, eu mantenho o pênis irrigado de sangue, por isso mantém-se a ereção. Se o homem tem a ereção, ele consegue ficar excitado psicologicamente com bastante facilidade. As mulheres não. Então, por mais que eles tivessem desenvolvido algo que fizesse aumentar a circulação sanguínea na vagina, as mulheres não necessariamente ficavam excitadas sexualmente de, tipo, aumentar a libido. Então, tentou-se sim fazer um Viagra para mulheres, mas não funcionou. E aí aqui eles falam uma coisa curiosa também sobre o cérebro das mulheres ser mais plástico e ele acaba sendo mais afetado pela cultura, né? Nós percebemos isso principalmente em questão de gostos sexuais. Homens, assim, é muito universal, tipo, bunda, peito e alguns traços femininos. Em qualquer cultura, não sofre tanta alteração assim. Independente das alterações, todos voltam na mesma categoria e não é como se o homem assim, dessa cultura é melhor, dessa cultura eu gosto, da outra eu não gosto, não gosto igual. Mas no das mulheres tem muita diferença, assim, tanto que as mulheres relatam mais sofrimento em relação a pressões sociais, esse tipo de coisa. Um dado que eu achei muito interessante que eles trazem aqui é um estudo de descendência genética que eles fizeram e eles mostram que cerca de 80% das mulheres da história reproduziram, né? Então 20% das mulheres nunca deram à luz. Dos homens, 40% dos homens reproduziram, 60% dos homens não reproduziram. Isso aqui é interessante porque eles acabam discutindo em outras partes do livro sobre questão de monogamia, né? No livro do Franz de Waal, que eu já falei aí, ele acaba discutindo um pouco mais que mesmo aves que são consideradas monogâmicas, elas também, tipo, a fêmea vai lá, pula a cerca, acaba copulando com outro macho, né? E aí aqui eles mostram isso. Tem uma questão aqui que eles falam de aspecto evolutivo sobre as mulheres jogarem seguro, né? Como a fêmea, ela tem a gravidez é um processo muito custoso do ponto de vista biológico, são 9 meses carregando aquele parasita dentro da barriga, e depois que esse parasitinha nasce, tem que ficar carregando ele, tem que alimentar ele, dar um baita de um trabalho. A mulher precisa ter uma segurança maior para escolher o parceiro dela. Ela não pode ser negligente, tipo, deixa eu reproduzir com esse cara aqui, se o cara der no pé não tem problema. Não, claro que tem problema. Então as fêmeas desenvolveram não, né? Foi selecionado o atributo das fêmeas que selecionava os machos que investiriam mais na prole, né?
Então a fêmea tem uma preferência, não, o cara que ela garante que estará por perto para proteger ela, para fornecer recurso, alimento e tal. Isso até hoje é visto, existe meio que uma tradução, uma tradução, podemos dizer assim, desse aspecto, para questões mais culturais hoje. Então, tipo, as mulheres ainda, mesmo as mulheres tendo atingido uma independência financeira tipo, cerca de 50 anos que começou tudo isso, né, 1970, as mulheres estão mais independentes financeiramente, mas elas ainda assim preferem, né, um parceiro que ganhe mais do que elas. Então isso ainda é uma coisa muito intrínseca do ponto de vista biológico. No caso dos homens é justamente o oposto. Os homens eles precisam correr mais risco, porque o homem que jogava era conservador demais e ele não reproduzia muito. Os homens que mais reproduziram eram os homens que tipo, iam para alto mar, adentrar o mundo aí, descobrir as coisas, aquilo era mais excitante e tal, e eles acabavam reproduzindo com mais mulheres. No capítulo 5, Ladies Prefer Alphas, Female Psychological Cues, The Hero. Então é algo como as moças preferem os alfas, as pistas psicológicas femininas, o herói. Why women like barons, billionaires and serial killers. Por que mulheres gostam de barões, bilionários e serial killers. E aí aqui eles começam a falar das pistas psicológicas que fazem as mulheres se sentirem atraídas, né? Então fala de histórias de romance. Por mais que os homens sejam os principais consumidores do conteúdo de pornografia na internet, as mulheres são as principais consumidoras de literatura romântica e erótica, né? Tem até um termo que é erohom, eu acho que é erotic romance, né? Erohom daí. Então as mulheres consomem muito mais que isso. E em algum sentido isso é o equivalente para as mulheres da pornografia para o homem. Porque da mesma forma que a pornografia ela distorce a realidade dos homens em termos de sexualidade, os contos de romance também distorcem os romances reais para as mulheres. As mulheres acabam criando muitas expectativas em relação a tudo aquilo que elas leem, e no mundo real não é daquele jeito. A mesma coisa acontece para os homens na pornografia. Só que nós falamos muito mais da pornografia para os homens do que de histórias de romance para mulheres, né? E aí que fala um pouco as histórias de romance, o herói, bilionários e os bad boys, né? Porque assim, por mais que as mulheres queiram homens que sejam gentis com elas e tal, todo mundo concorda que um homem que é gentil demais, a hora que um problema aperta, a probabilidade de sobreviver acaba sendo mais baixa. Então o homem precisa ter alguma característica de saber se impor, de que ele lutaria e tudo mais. Quem faz bastante estudo sobre isso quem fez bastante estudo, né? O David Buss. Já fiz review de 2 livros dele. Um é o Porque as Mulheres Fazem Sexo, que é com a Cindy Meston, e o outro é A Paixão Perigosa. Porque ele faz muito estudo transcultural sobre as preferências de machos e fêmeas em relação à seleção de parceiros, né? E ele acaba aprofundando muito nesses aspectos de quais são as preferências de mulheres e preferências de machos. Assim, é bem interessante os estudos dele. Aí aqui vem a história do alfa, né, que nós vimos ser o homem e tal. Já falei em algum vídeo acho que no próprio do Diferentes do Franz de Waal também, que ele fala, porque quem cunhou o termo alfa para ser usado socialmente foi o Franz de Waal, né? Só que o alfa era só uma determinação de hierarquia. Hoje nós temos o alfa como não, o cara que é dominante, é o cara que é o pica das galáxias e tal, e nunca foi essa a ideia que cunhou o termo alfa, né? Foi simplesmente para determinar quem estava no topo da hierarquia, e a hierarquia não era determinada por dominância, né? E sim por poder. E poder não é necessariamente coerção, porque pode ser o poder de reconciliação, que é o que o Franz de Waal acaba mostrando bastante. Eles chegam a entrar um pouco aqui em hibristofilia, né? Que é como isso já atinge uma parcela significativa, é determinado como um fenômeno, né? Que é uma preferência que as mulheres têm, uma atração que as mulheres sentem por tipo serial killers, criminosos e tal. E aí eles até mostram alguns casos ali, porque assim, tem vários criminosos, tipo o Richard Ramirez, que era o The Night Stalker lá, o cara foi preso, a mulherada mandava carta pra ele. Teve uma mulher que estava de fora da cadeia, se apaixonou por ele e casou com ele dentro da cadeia também. O Ted Bundy é a mesma coisa. Então assim, tem alguma coisa nas fêmeas que faz com que elas sejam atraídas por esses caras mais perigosos, digamos assim, né? Existe um aspecto aí, parece existir, né, uma questão de a mudança, né, então tipo, a mulher vê o cara que é um traste, um cara é um escroto e tal, parece existir uma fantasia de que ela seria capaz de domar esse macho, né? Então assim, eu consigo amansar ele comigo e tal, e isso seria uma prova irrefutável de amor, né, porque se o cara é um estúpido com todo mundo,
mas aquela mulher ele fica mansinho, então isso seria uma prova de amor, né? Aqui eles mostram a história do cartunista Robert Crumb, porque o Crumb, tipo, ele se questionava que ele sempre foi um cara bacana com todo mundo e tal, mas ele era um cara mirradinho, era um cara bulinado na escola. E ele não entendia por que as meninas gostavam desses caras estúpidos, que tratavam os outros mal e tal, enquanto ele ali, pô, tentava ser o cara mais gente boa do mundo, ninguém gostava dele. E aí ele diz que depois que ele ficou famoso, tudo mudou. E eles falam também sobre questões materiais, né? Questões materiais é bem engraçado porque ficou em alta quando lançou o livro 50 Tons de Cinza, porque durante o livro o tal do Grey lá, ele dá vários presentes para a menina, e no próprio livro é escrito com a marca das coisas, né? Então as mulheres têm um apego com questões materiais, por essa questão de recurso, né? Mas a cultura acaba deixando isso uma coisa ainda mais forte, né? O capítulo 6, The Sisterhood of the Magic Who, Female Psychological Cult The Heroine. A Irmandade da Magic Who. Magic Who é um termo que é uma expressão utilizada para descrever aquele aspecto de que a mulher tem alguma coisa que faz qualquer homem querer se submeter a ela, né? Tipo, a mulher ela é muito bonita que qualquer homem sucumbe a ela, e aquilo seria o Magic Who dela, ou a mulher ela é tão simpática que aquilo se torna o Magic Who dela. As pistas psicológicas femininas, a heroína, Why the best men are always taken and every girl just wants to be loved. Porque todos os melhores homens já estão tomados, né, já estão comprometidos, e toda garota só quer ser amada. Aí aqui eles falam um pouco sobre como a questão do self ela é muito importante para as mulheres, né? Tanto que boa parte das histórias de romance voltam muito para como a personagem se sente e tal. Vem muito no aspecto de autoestima, né? Para o homem isso é meio irrelevante. Então, por exemplo, o homem quando assiste pornografia, ele tá cagando como o cara tá se sentindo. Se o cara do vídeo tá se sentindo bem, se tá triste, não importa. Mas para as mulheres isso é muito importante nas histórias, como que a personagem tá se sentindo. Então essa questão do self para a mulher ela é muito mais importante. Mostra uma questão de irresistibilidade sexual das mulheres, né? Porque a mulher ser irresistível sexualmente é uma atribuição de empoderamento. A mulher ela tem mais poder quando ela é irresistível sexualmente. Eles mostram aqui um dos estudos bacanas sobre camundongos, né? Quando o camundongo macho quer copular com a fêmea começa a fugir. Só que não é que a fêmea não quer copular, é meio que o jogo deles. A fêmea tem que se fazer de difícil. É difícil aplicar essa terminologia aos demais animais, tá? Mas foi o que me veio à cabeça. E aí, depois de um tempo do macho insistindo na perseguição, daí a fêmea acaba sucumbindo, né? Aquilo é como um flerte. Então mostra um pouco o próprio joguinho que os seres humanos também fazem, né? Em termos da mulher querer, às vezes, fazer mais difícil, coisa nesse sentido. Eles falam um pouco aqui da fantasia de coerção, né? Que muitas mulheres também têm essa fantasia de sofrer coerção para poder ter um ato sexual. Então mostra muitas histórias do tipo, a mulher ela é forçada por um cara e tal. Tem um aspecto muito interessante nessa ideia, porque eles até falam em algum outro momento aqui sobre a fantasia do estupro, né? No livro A Paixão Perigosa, do David Buss, tem review aí no canal, eles falam um pouco sobre isso. Apesar de ser uma fantasia, eu não quero falar tão comum assim, mas não é uma coisa extremamente rara. Só que eles discorrem, o Buss, no livro A Paixão Perigosa, ele discorre um pouco que assim, quando a mulher ela tem a fantasia de estar sendo abusada, na fantasia ela controla tudo, inclusive como o abuso acontece. Então ela imagina o abuso de uma forma que é excitante para ela. Na maior parte das vezes, essa fantasia não condiz com o que é um abuso na realidade. Então não é como se as mulheres tivessem uma fantasia por serem estupradas. Não, elas têm uma fantasia de algum tipo de coerção, mas em que elas estão consentindo com aquela coerção. Seria mais ou menos nesse sentido, tá? Aí eles discorrem um pouco sobre isso, a questão da pista de popularidade, né? Então a questão lá do porquê que todos os melhores homens já estão tomados. Porque as mulheres acham que assim, se esse homem está casado é porque ele deve ser um bom parceiro, né? Se esse homem tem namorado, ele deve ser um bom parceiro. Então as mulheres sempre acabam avaliando de que
Se o cara já tá comprometido, então ele é um bom pretendente. Se o cara tá solteiro, ele não é um bom pretendente. Mas aí ela não tem opção com quem buscar, né? Mas mostra como as mulheres dependem muito de uma rede social para poder avaliar os machos. Porque assim, o macho, quando ele vai avaliar a fêmea, ele olha pra bunda, pro peito, pro sorriso dela, se ela é simpática, se é bonita, etc. E isso são coisas mais objetivas de se verem. Quando a mulher quer avaliar se o cara é confiável e tal, não são coisas tão objetivas. Então ela precisa de uma rede de outras mulheres das quais ela pode perguntar para elas, né, o famoso fofocar, né, para saber se aquele macho vale a pena investir nele e tal. É engraçado porque no final do capítulo eles falam sobre, apesar das mulheres sempre procurarem saber informações de machos com outras mulheres, no final do dia o que importa é a opinião do macho sobre ela. E isso é uma coisa que é muito verdade, né? Essa questão da popularidade é engraçado porque tem um pesquisador chamado Lee Dugatkin, isso não está aqui no livro, tá? Que ele fez um estudo com aves, porque as aves também sofrem desse bandwagon effect, né? Que é efeito manada. Que eles pegaram um macho que seria tipo menos popular, menos atraente para as fêmeas, botaram para cortejar uma fêmea e essa fêmea não queria saber dele. E aí depois separaram, né? A fêmea estava numa jaula, esse macho estava num outro recinto mais aberto e eles botaram várias tipo próteses de outras aves fêmeas em volta desse macho, como se esse macho fosse popular. E aí depois esse macho voltava para a gaiola da fêmea anterior que tinha recusado ele para cortejar ela e aí ela se tornava mais receptiva para a cópula. Então mostrando como até os outros animais são afetados por essa questão de popularidade. Se o macho ele é mais popular, então é porque deve ter alguma coisa ali que vale a pena copular com ele. E nós sofremos com esse tipo de efeito também, né? Eles falam aqui da importância da desejabilidade, né? A mulher ela tem uma necessidade de se sentir desejada, então ela quer sentir que o self dela é alguma coisa importante, é desejável. E eles fecham esse capítulo com uma questão do poder do e o poder do ou. Isso é uma coisa que é uma diferença muito bem observada entre machos e fêmeas, que assim, para o macho, tudo é ou. Ou ela tem bunda, ou tem peito. Ou ela é bonita, ou transa muito bem. É ou. Para o macho, assim, contanto que tenha um ou outro, serve. Para a mulher não funciona assim. Para a mulher é sempre o e. Para a mulher, ela vai mais numa tendência de maximalismo. O homem tem que ser bonito, e alto, e atlético, e bem-sucedido, e imponente, e. Sempre adicionando. Para a mulher é uma coisa muito mais maximalista, por isso que as mulheres têm uma dificuldade muito maior de se satisfazerem em relacionamentos, porque a quantidade de exigências e atributos para a mulher geralmente é muito maior. Um livrinho que eu já fiz review aqui no canal, que é bom, que fala bastante sobre isso, é esse aqui, né? Mulheres que Escolhem Demais, da Lori Gottlieb. Apesar de, nessa época, ela não era psicóloga quando ela fez isso, mas o livro, ela consulta alguns psicólogos, é um livrinho bem interessante, não só para mulheres, apesar do título aqui, tem muita coisa para homem aqui também que é interessante. Mas é um livro que acaba explorando um pouquinho mais essa questão maximalista das mulheres. O capítulo 7, Boys Will Be Boys, Gay Cools. Então é tipo, meninos sempre serão meninos, seria alguma coisa assim. Pistas de gays. Why gay men like straight guys and gay porn is almost indistinguishable from straight porn. Algo como, por que os homens gay gostam de homens heterossexuais e porque o pornô gay é quase sempre indistinguível do pornô heterossexual. Aí aqui eles começam a mostrar sobre os gays, porque os gays eles parecem acabar entrando quase no meio termo. Eles são afetados pelas mesmas pistas dos machos, né, dos heterossexuais, mas eles também têm uma predileção pelas pistas psicológicas que as mulheres também têm. Só que daí é engraçado porque eles mostram que os homens gays, eles gostam de homens héteros, por uma questão bastante óbvia. Os homens héteros, eles têm uma expressão de masculinidade maior, e o gay, ele gosta da expressão da masculinidade. Ele não gosta do outro homem gay que é demasiadamente afeminado. Eles até trazem alguns relatos curiosos aqui de homens gays que eles preferem ver pornô heterossexual do que ver o pornô gay. Porque ele fala assim, não, porque o que ele quer ver é o homem heterossexual transando. Ele não quer ver um outro homem afeminado. Porque em algum grau ele já é afeminado. Então ele precisa da outra contraparte, né? Aí,
como falei, fala da atração psicológica pela masculinidade. Aqui eles falam sobre uma questão de mapa corporal, que é justamente por essas preferências que nós temos sobre algumas partes do corpo, né? E no pornô heterossexual, geralmente tem muito close-up nas partes da mulher. Só que daí os gays, eles querem close-ups nas partes atraentes dos machos, então, tipo, ver o peitoral do homem, ver a bunda do homem, esse tipo de coisa. E como se tivesse um mapa do nosso cérebro já com as partes do corpo que são atraentes. E é uma coisa tipo, meio que universal, todo mundo acha essa parte do corpo minimamente atraente, uns mais, outros menos, obviamente, né? Eles falam um pouco sobre submissão e dominação, porque no mundo gay tem a questão do bottom e no up, né? Quem fica por baixo, quem fica por cima tá dominando quem tá embaixo, essas coisas assim. E eles mostram, não lembro se era nesse capítulo ou em outro, até a questão de que isso são dois lados do mesmo cérebro. Porque eles mostram que para algumas fêmeas de camundongo, elas também montam em outros machos, né? E alguns machos conseguem fazer o processo de lordose, né? Que é tipo arquear as costas, que é o que a fêmea faz para ser penetrada mais facilmente durante a cópula. E aí eles fazem alguns experimentos do tipo, se derem testosterona para uma mulher, por exemplo, a mulher ela se torna mais dominante, menos submissa. Então parece ser uma parte do nosso cérebro que ela é igual para os dois, só que na mulher ela está mais ativada porque seria o lado submisso e para o homem ela está mais ativada para o lado dominante, mas não é como se não pudesse haver uma troca, tanto que tem muita fantasia que é desse tipo de inversão, né? Eles discorrem aqui a questão sobre ser gay de nascença, né? Porque isso é um assunto bastante complicado. No livro do Franz de Waal, ali que eu estava mostrei algumas vezes aí diferentes, ele discorre isso também, porque assim, não é só uma questão cultural, nós vimos com o caso do David Heimer ali, eu até falei no início do livro, né? O menino que foi criado com uma menina, ele continuava sendo um menino heterossexual por dentro. Só que ao mesmo tempo existem partes do cérebro ali que são diferentes em homens homossexuais e homens heterossexuais, de mulheres homossexuais e mulheres heterossexuais, e existem diferenças de cérebros de pessoas trans também. Eu comento isso no review do livro do Franz de Waal. Só que não dá para dizer que é completamente genético, porque existem gêmeos univitelinos cujo um dos gêmeos é gay e o outro não é. São casos mais raros, mas existe. Então não tem como ser completamente genético. Uma das hipóteses é que isso seja algo determinado já no início da infância. Então existe uma predisposição genética, obviamente, mas a hora que nasceu tem alguma experiência já de nascença que determina o restante desse curso. Eles discorrem bem por cima aqui. O capítulo 8, A Tall Man with a Nice Touch, Female Visual Cues. Então é um homem alto com uma bunda bonita, pistas visuais femininas. Why Playgirl Magazine Flopped, A Firm Touch is a Nice Advantage, and So Many People Don't Like Porn. Algo como porque Playgirl, que era a revista pornô para mulheres, flopou, né? Não deu certo. A Firm Touch, uma bunda firme, é uma vantagem bacana, e porque muitas pessoas não gostam de pornô. Aí aqui eles começam a falar de pistas visuais femininas, né? Então as mulheres têm preferências por questões visuais, sim, só que as preferências psicológicas delas contam muito mais na hora de selecionar um parceiro, ou até mesmo de se sentirem excitadas. Só que uma parte dessas pistas, não da pista em si, né, mas a pista visual se tornar mais importante depende um pouco do período ovulatório da mulher. Quando a mulher ela tá no período ovulatório, tipo ela tá ali ovulando, ela tem uma preferência pelos machos que demonstram mais sinais de uma genética boa. Então, tipo, o cara que é mais atlético, o cara que é mais alto, o cara que é mais forte, o cara que é mais bonito, tudo isso são sinais de saúde, né? Agora, quando ela tá fora desse período, que ela não tá submetida sobre essa emoção, ela tem preferência pelos homens que conseguem prover mais recursos, porque tem que pensar a longo prazo. Tanto que muitos dos casos que o David Buss traz no outro livro da Paixão Perigosa e do Porquê as Mulheres Fazem Sexo,
é de que a maior parte das traições das mulheres que acabam ocorrem justamente em período ovulatório. Então, tipo, a mulher tem um homem lá que garante os recursos, mas quando ela tá no período ovulatório, ela acaba saindo para transar com aquele cara, tipo assim, é o cara que jamais investiria na prole, mas é o cara que tem os genes com quem ela gostaria de reproduzir, né, que seriam os melhores genes, assim. Aí rola um problema de conflito de curto e longo prazo, né, que é justamente isso. Então, tipo, longo prazo ela precisa pensar no macho que proverá os recursos para ela, para garantir a segurança dela e tal. Mas no curto prazo, o melhor seria reproduzir com a pessoa que tenha a melhor genética possível, né. Aí eles falam que a questão da por que a revista Playgirl flopou, né, não deu certo, porque tipo, não era uma preferência das mulheres. Quem comprava a revista Playgirl ali, que era tipo, seria a Playboy para mulheres, né? Que daí então era com os homens pelados. Quem comprava essas revistas era o público gay, não eram as mulheres, né? As mulheres não se sentiam atraídas em função disso. Quando eles falam aqui Firm Touch is a nice advantage, é porque eles mostram que nos jogadores de futebol americano, o glúteo, ele é um preditor de tipo quão forte aquele jogador ele é, né? Então, parece ter incutido no nosso cérebro aí alguma coisa que fizesse perceber que, cara, ter uma bunda redonda, musculosa, é um preditor de alguma vantagem, e de fato né, em termos atléticos. Capítulo 9, Cheating Wives and Girls Gone Wild, Male Psychological Cues, esposas que traem, garotas que ficam selvagens, pistas masculinas psicológicas. Why the forbidden is so exciting and the unexpected reason men like group sex. Por que o proibido é tão excitante e as razões inesperadas do porquê os homens gostam de sexo grupal. Aí aqui eles começam a falar das pistas psicológicas masculinas, né, e começam a falar um pouco sobre transgressão, que é justamente essa questão do proibido, né. Tanto homens e mulheres têm um pouco isso. Tudo que é proibido parece mais gostoso, né. Tudo que envolve algum grau de risco parece mais gostoso. E aí eles colocam um experimento aqui que eu achei bem curioso, que eles pedem para homens atravessarem uma ponte, e aí uma ponte é super segura e a outra tipo, é meio bamba, tá tudo caindo, é mais perigosa. E quando os homens estão atravessando, tem uma mulher fazendo um questionário com eles, alguma coisa assim. E eles não descrevem tão detalhadamente o estudo, mas é algo como se tipo, a mulher no meio, ela pede para eles contarem alguma história que envolva algum aspecto sexual, e no final ela oferece o telefone dela e tal. Os homens que estavam na ponte que estava para cair, eles ficaram mais excitados. Eles contavam histórias mais sexuais e a maior parte deles aceitava. Mais dos homens dessa ponte que estava caindo nos pedaços aceitavam o telefone da menina do que os que estavam na ponte segura. Então essa questão do perigo parece ativar um aspecto de reprodutibilidade. Aqui tem um dado interessante que é assim, parte do nosso desejo sexual, da atração sexual, ela passa pela amígdala. E a amígdala é uma estrutura no nosso cérebro muito associada com respostas de luta ou fuga. Então tudo que envolve um aspecto de agressão, de lutar pela própria vida, acontece ali na amígdala, primariamente, né? E ali também passa a atração sexual. E essa é uma informação muito curiosa sobre a nossa espécie. Eu não sei quantos outros mamíferos também sofrem com isso, porque isso ajuda a entender por que muitas pessoas às vezes confundem sexo com violência também, né? A pessoa tem a questão da transgressão, da dominância, mas aquilo às vezes perde a linha e passa por uma parte mais de violência mesmo, né? Então é uma coisa que existe no nosso cérebro e ajuda a entender por que é tão normal esse aspecto do perigo, da transgressão. E isso sozinho não explica, mas é um componente fundamental da biologia para entender, cara, existe alguma atribuição evolutiva que juntou essas duas coisas. Tem uma função nesse sentido, né? Eles falam aqui da questão da fantasia de corno, né, que em inglês chama cuckold, e aí eles trazem assim, por que os homens gostariam do sexo grupal ou o homem gostaria de ver a mulher transando com outros homens? Aí aqui eles trazem a hipótese da competição do esperma, né? Porque assim, na vagina da mulher existem algumas estruturas chamadas de criptas, onde elas conseguem armazenar o esperma e não engravidar naquele momento. Então a mulher pode transar com o cara hoje, mas o espermatozoide dele, tipo, chega no óvulo 2 dias depois, um tempo assim depois.
Então a mulher, ela consegue, ao longo de 5 dias, transar com 5 caras diferentes e a hora que ela engravida, pode ter sido do primeiro cara, do segundo cara, do terceiro cara, do quarto ou do quinto cara. Existem até 2 tipos de espermatozoides. Um é o que nós conhecemos, né, com a cauda, que vai nadando até o óvulo, mas existe um outro que ele tem uma cauda meio em forma de foice. E esses espermatozoides, eles têm a função justamente de inibir o espermatozoide de outro macho de nadar até o óvulo. Então existe uma competição de espermatozoides. E aí aqui eles trazem essa hipótese de que tipo, os homens ali fazendo um sexo grupal seriam excitados em função dessa competição, porque daí o macho, que é o mais dominante, é o espermatozoide dele que fecundaria essa mulher. O desejo de ver a parceira tendo prazer também é uma questão importante para os homens, né? Então é uma das pistas psicológicas, porque não basta a mulher ser bonita, o homem ele também é excitado quando ele vê que a mulher está gostando. Isso envolve muito o aspecto de que sou bom o bastante naquilo que estou fazendo. Então a mulher dá o sinal de prazer. Se a mulher não dá o sinal de prazer, o homem se sente menos porque ele acha que ele não é capaz de dar prazer para a fêmea, né? E uma outra preferência aqui dos machos é a questão de autenticidade, né? E aí ele mostra de como os sites pornográficos amadores, eles ficaram muito mais famosos do que sites com atrizes profissionais. Porque a atriz, o vídeo pornô e tal, ele é ensaiado, as coisas são artificiais demais. Mas quando os homens veem vídeos amadores, aquilo parece mais palpável na realidade. Pô, isso aqui é mais autêntico, isso é o tipo de coisa que eu teria a possibilidade de encontrar. Então a autenticidade parece ser uma característica que também excita os homens em termos psicológicos. É legal porque no livro Feito o Homem, da Nora Vincent, eu fiz review aí no canal. A Nora Vincent foi uma jornalista formada em filosofia, feminista e homossexual, lésbica, e ela se passa por homem por 18 meses para viver no meio dos homens e tentar entender os homens, né? E uma das coisas que ela mostra ali é que muitos homens acabam tendo um sexo mais casual com prostitutas, atrizes pornôs, justamente porque parece artificial demais. Como é artificial demais, não é algo que geraria um apego, parece uma coisa muito utilitarista, objetificante mesmo. Mas o que os homens sentiriam mais atração tem mais a ver com essa autenticidade, com a questão amadora de algo que é palpável em termos da realidade deles, né? Porque quando eu saio daqui, eu não vejo um monte de mulher com peitão, com bundão e tal. Eu vejo um padrão dentro de algum grau de normalidade, e aquilo traz um senso de realidade maior para o homem. Então seria uma pista psicológica que causa mais excitação no homem. Capítulo 10. Lords and Lordoses, Human Psychological Cues. Lords, senhores, né, e lordose, que é aquela hiperextensão aqui da coluna. Human Psychological Cues, pistas psicológicas humanas. Why domination and submission are two sides of the same cortex. Aí aqui eles voltam um pouco nessa questão de dominação e submissão sexual e social, né? Porque a pessoa ser dominante ou submissa socialmente não é a mesma coisa que ser dominante e submissa sexualmente. A pessoa pode ter essa diferença, né? E eles colocam aqui como os dois lados do mesmo cérebro justamente por isso. Até no capítulo aqui falando sobre gays, eles discutem um pouco sobre quem está no comando, na verdade, é quem está embaixo, é o submisso, porque é ele que permite que o outro o domine. E eles trazem uma série de outras coisas, tipo o grupo de BDSM, que envolve coisa masoquista e tal, que assim, geralmente a pessoa que está na posição submissa, ela tem uma palavra de segurança que a hora que a coisa passar do limite, ela pode falar e a brincadeira acaba, né? Então, envolve esse aspecto do cérebro que, tipo, eu tô mandando a outra pessoa me dominar, mas a hora que eu quiser parar, eu também paro. Então isso não é necessariamente uma submissão, né? Tem essa dualidade nesse sentido. Aqui eles falam um pouco, acabei comentando, né, a questão da testosterona para as mulheres tornam elas mais competitivas e dominantes. E eles até falam aqui que a testosterona acaba sendo o Viagra das mulheres, porque as mulheres que fazem uso de testosterona, a libido delas costuma aumentar, né? Ou pelo menos o desejo pelo sexo. E eles falam aqui também a questão da busca dos machos por novidade, né? O macho, ele tem um pouco isso,
Tem até um efeito, eu não lembro o nome, mas foi observado em camundongos. Então ele bota um camundongo macho para copular com uma fêmea. A hora que ele cansa, ele tá lá, sentado. Se a fêmea quiser copular de novo, ele de repente vem, copula e tal. Uma hora ele entra num grau de exaustão e não copula mais. Só que se botar uma outra fêmea, o macho levanta e vai copular com essa fêmea. E aí ele fica em exaustão. Se eu botar uma terceira fêmea, ele levanta e copula com essa terceira fêmea. Existe um nome para esse efeito, fugiu o nome agora, eles até comentam aqui no livro. Então o macho tem aí uma predisposição um pouco maior para copular com mais fêmeas, né? Porque afinal isso é um sucesso evolutivo. O macho, um macho só consegue fecundar várias fêmeas. Quanto mais fêmeas ele fecundar, melhor, porque ele passou os genes dele para muito mais gerações. Isso é até uma certa base que ajuda a entender por que o homem aparentemente tem uma inclinação maior para poligamia sexual, né? Para traição e tal. Porque do ponto de vista evolutivo o sucesso está garantido por meio de quantas fêmeas eu consigo engravidar. Então quanto mais fêmeas eu copular, eu estou passando mais os meus genes para a próxima geração. Do ponto de vista evolutivo, isso é o que significaria sucesso, né? E o capítulo 11, Erotical Illusions, The Creative Power of Clues, ilusões eróticas e o poder criativo das pistas. Why the Mona Lisa Smile, Oreo Cheesecake and Paranormal Romance have in common. Porque a Mona Lisa sorri, Oreo Cheesecake e romances paranormais têm em comum, né? O que tudo isso tem em comum? Aqui eles pegam um pouco a Mona Lisa, porque assim, a Mona Lisa, quando nós olhamos para a boca dela isolada, ela é uma linha meio que reta, né? Não tem uma expressão, mas quando nós olhamos para o olho parece estar meio que sorrindo. Então quando eu olho para a boca de forma isolada, ela não tem uma expressão, mas quando eu olho para o olho, aquilo muda a percepção. Então existe uma ilusão de ótica na Mona Lisa que causa aquela estranheza, porque a boca dela não está sorrindo, mas o olho me faz acreditar que sim. Então tem uma mistura das coisas ali. Aí eles estabelecem um paralelo aqui com essa questão de gosto de pessoas heterossexuais, principalmente homens heterossexuais, por pornografia transexual. Porque, bom, se uma das preferências dos homens lá nas buscas é pro pênis, quando pega mulheres transexuais, tem todas as características femininas mais o pênis. Então seria um efeito semelhante ao da Mona Lisa, né? Tem todas as características femininas como em busca e tem mais o plus, que é uma coisa que a mulher geralmente não teria. E aí falam também sobre a questão das fantasias femininas de vampiros e lobisomens, né? Principalmente na época estava com a série do Twilight lá, né? Esqueci como é que é a tradução lá da palavra. Porque essas fantasias mais paranormais, elas acabam exagerando alguns aspectos, né? Então o vampiro, ele é muito mais forte, ele é muito mais alfa nesse sentido, o lobisomem, ele é muito mais selvagem nesse sentido, ele é muito mais o lado da fera que não foi domada, aquela coisa toda, né? E mostra uma coisa curiosa que as mulheres têm uma preferência muito grande por romances gays. Quem mais consome romance gay são mulheres, não gays. Justamente porque daí tem todo o aspecto da femininização do homem, né? Tem a dominância, sempre tem um homem dominante em relação ao gay submisso, e tem as mesmas pistas psicológicas que as mulheres dependem, né? Então, tipo, o homem se tornando mais sensível, aquela coisa toda. E a conclusão, happy ending or happily ever after? Final feliz ou feliz para sempre? So what do I do with all this information? Então, o que eu faço com todas essas informações? E aí eles colocam aqui que nada do que eles colocam no livro é taxativo, no sentido de que é isso, né? Eles mostram que essa questão de sexualidade é uma questão muito complexa. Quando nós analisamos os dados, tem muita coisa ali, mas eles ainda assim partem daquela premissa das papilas gustativas, né? Então seriam pequenos grupos de pistas sexuais e aquilo ali misturado com outras, ou tudo acaba sendo uma derivação da mesma pista, né? E que é muito difícil tirar alguma conclusão em termos de indivíduo propriamente dito, justamente por conta dessa variedade. Mas tudo acabaria se resumindo, né, a alguns grupos, algumas preferências. E como a maior parte dos fenômenos da natureza eles estão dentro de uma curva normal, então a maior parte das pessoas se encaixaria ali em alguns padrões, mas existem as marginalizações das coisas que nós achamos mais esquisitas e tal, né, que podem ser consideradas até tipo parafilia. Bom, sobre o livro é basicamente isso. Como vocês podem ver aqui, o livro até que é grandinho, dá
quase 300 páginas, 250 páginas, alguma coisa assim. O livro é em inglês, eu acho que não tem em português. Eu estava meio receoso de ler livro em inglês, porque já tem um tempo que eu não leio nada em inglês assim, que seja extenso, né? Leio às vezes algum artigo científico, alguma coisa, alguma matériazinha, mas não tipo pegar um livro e tal, porque talvez se tivesse termos muito técnicos, eu não sei se eu estaria com o meu inglês bom o suficiente para isso, mas eu achei o inglês do livro bem tranquilo, teve poucas palavras assim que eu tive que dar uma pesquisada no Google, no dicionário, para ver o que era, mas fora isso a leitura fluiu super bem. Eu tenho algumas críticas em relação ao livro. A primeira delas é em relação às notas. O livro aqui tem várias notas das referências dos estudos que eles usam e eles acabam discorrendo mais coisas sobre o que está escrito lá no texto. Só que tem um problema muito grave. As notas estão enumeradas, mas esses números não estão no texto. Então, tipo, lá no primeiro capítulo tem, sei lá, 20 notas. Só que tu lê o primeiro capítulo, não tem, tipo, você terminou o parágrafo, tem assim, 1. Aí lá na nota 1 tá especificando esse estudo, não tem isso. Então a hora que se eu abrisse as notas aqui, eu não saberia assim, legal, mas de qual parte exatamente do texto estava. Eu precisaria ficar lendo tudo ao mesmo tempo, tipo, terminar de ler o capítulo e ler as notas imediatamente para lembrar exatamente do que ele estava falando. Eu achei isso muito ruim, porque às vezes eles mencionam aqui no texto, tipo, o estudo do fulano. Eu queria saber exatamente qual é a nota que está isso para eu não perder tempo lendo todas as outras notas. Então isso é uma questão, acho que de edição do livro, não do conteúdo em si. Eu acho isso me incomodou um pouco. Naturalmente, assim, eu já estou acostumado com os outros livros em que as notas vêm tudo bonitinho. Então, o estudo do fulano, não sei o que, aparece o 2 ali. Eu vou lá na nota 2 é sobre aquele trecho, não tem dúvida, né? Aqui não tem isso me incomodou um pouco. Porque tem algumas coisas que eu queria pesquisar mais a fundo. Outra coisa que me incomodou é assim, eu terminei o livro com uma sensação meio ambígua, porque eles trazem algumas hipóteses para tentar explicar algumas das preferências sexuais dessas buscas na internet, só que parece que eles escolheram uma hipótese só para apresentar, como se não existisse uma hipótese alternativa, ficou meio estranho. Quando eles mostram, por exemplo, os homens que gostam de pornô de corno, né? Então, tipo, de ver a própria esposa transando. Quando alguém procura cuckold lá em inglês, ou corno, por que eles assumiram que é do ponto de vista do homem que está sendo traído e não do homem que gosta de comer mulher casada, por exemplo? Isso foi uma coisa que incomodou. Eles assumiram uma hipótese e discorreram só sobre aquele lado, não sobre a outra parte. Então, muitas das hipóteses que eles acabam trazendo aqui no livro, parece assim, existem 5 hipóteses na literatura. Eles apresentam uma, às vezes apresentam 2. E tratam como tipo, cara, isso aqui é a única explicação que existe e tal, e não é. Ainda que o livro não seja taxativo de dizer as coisas acontecem por conta disso, 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 quando ele apresenta só uma hipótese, acaba parecendo que o autor ele só chega naquela conclusão. Isso foi uma coisa que acabou me incomodando um pouquinho. Bom, como eu falei aí em algum momento, o livro acho que é de 2011, de lá para cá, acredito que muita coisa já deve ter se atualizado, pelo menos em teorias sobre algumas coisas que eles elaboram aqui. De forma geral, o livro é legal, é bem interessante para ver os dados que eles conseguem coletar sobre buscas de pornografia, né? Então, tipo assim, mostrar qual é o que mais se procura em sites pornográficos, o que está em segundo, em terceiro e tal, porque eles conseguem categorizar isso e hierarquizar. Então é muito interessante, é muito curioso ver esses dados, e algumas explicações que eles dão aqui são interessantes, assim, porque eles acabam puxando teorias de outros campos, principalmente psicologia evolucionista, que eu acho que é o que acaba dando mais suporte para as coisas também. Mas como eu falei, parece que eles apresentam só uma hipótese, parece que fica faltando tipo, algumas hipóteses alternativas e isso incomoda um pouco. Mas de forma geral, é um livro que eu achei bacana, para quem se interessa por desejo sexual. Acho que é um bom livro para ler, para poder ter uma clareza sobre o que as pessoas no mundo buscam na internet quando elas querem ver pornografia. Porque aqui tem praticamente todos esses dados. Beleza? Valeu!